Bom dia, um feliz sábado para você. Hoje, 21 de novembro de 2020. Estamos quase encerrando, né? O ano de 2020 tão conturbado, né? Com essa pandemia toda, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos iniciar então o programa Escola Sabatina cantando o hino de número 34 no nosso cenário, Quão Grande És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha Por toda a nossa vida, né, nós vamos proclamar sempre que Deus é grande, né? Quão grande és tu. Oremos nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por mais um sábado que o Senhor está nos concedendo
e por estarmos iniciando um programa da Escola Sabatina. Portanto, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós somos agraciados com histórias fantásticas vindo do Informativo Mundial das Missões. Dessa feita, nós estamos aí com a divisão sul-asiática e ela tem projetos, né, para esse finalzinho de quarto trimestre de 2020. Então, as nossas ofertas, né, elas servirão para que projetos possam ser executados nessa divisão e muitas pessoas venham conhecer a Jesus, né? Vamos então assistir mais um Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. O inimigo ataca. O pastor Samson estava dando estudos bíblicos sobre Apocalipse a Alca e 14 membros de sua família. A família mora em Amritsar, Índia, e quando o pastor leu na Bíblia sobre o grande dragão que foi lançado fora, algo aconteceu. Naquele momento, um dos membros da família avançou furioso no pastor, dizendo: "Eu sou poderoso na terra." Era um demônio, e logo o pastor citou 1 João 4,4: "Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo." Todos começaram a orar, e o pastor ainda disse: "Você, diabo, já foi derrotado na morte de Jesus na cruz do Calvário." Então, o homem voltou a falar normalmente. O demônio havia ido embora, e todos cantaram: "Deus é tão bom." Uma semana depois, enquanto o pastor continuava a série de estudos para aquela família, mais uma possessão aconteceu. Um rapaz da família começou a imitar animais ferozes, e então o pastor falou: "Não tenham medo, vamos jejuar e orar." Durante 3 dias eles fizeram isso, e quando o pastor voltou para o estudo bíblico, o rapaz estava bem. Samson orou junto com o rapaz, e ele nunca mais imitou animais, mas aquilo não foi o fim. Na semana seguinte, mais um membro da família foi possuído depois que o pastor leu um verso bíblico. Novamente, Samson e a família oraram, e depois da oração, o pastor leu os Salmos 23 e 91. Em seguida, eles cantaram a música "Se na família está Jesus, é feliz o lar", e os demônios deixaram aquele lar. Nunca mais houve uma possessão naquela família, e a maior parte deles aceitou Jesus como Salvador pessoal. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir uma igreja maior em Amritsar, Índia. Sejamos liberais. Que história, hein? Poder de Deus, né, trabalhando na vida das pessoas. E nós podemos ouvir ou assistir, né, mais vídeos maravilhosos como esse com a nossa ajuda, né, através das nossas ofertas. E nós podemos fazer essas ofertas através do aplicativo 7Me, né? Então você ainda que não tem, baixa aí no seu smartphone e você vai ver como vai ser simples de usar, prático, e você pode usar em qualquer lugar, né? Vai ser realmente uma bênção sem medidas. Muito bem, nós vamos agora assistir um vídeo. É um vídeo assim antigo, né? Mas muito bonito, de uma das formações do Arauto Zoré. Vamos, nesse instante, louvar a Deus através dessa música, começando aqui.
Santo Espírito está aqui e a graça ele diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã me trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Louvado seja Deus, né, por essa música maravilhosa, né, que o Araldo Surrey gravou. Muitos outros quartetos, né, cantaram pelas igrejas afora nesse nosso Brasil. Louvado seja Deus por esse lindo louvor. Vamos orar pedindo a presença do Senhor para a recapitulação da lição da Escola Sabatina que tivemos a oportunidade nessa semana de estudar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que é a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Dá-nos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, a lição tem como título, né, Educação e Redenção. As duas palavras, né, elas trabalham juntas. Aí está o verso áureo, né, muito conhecido de todos nós, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura foi dada por inspiração divina e é útil para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução na justiça. Aqui vem um ponto muito importante e especial que vale a pena falar. A Bíblia, toda ela foi inspirada por Deus. Há muitas pessoas aí que, de uma forma errônea, dizem que algumas porções da Bíblia não foram, né, inspiradas por Deus. Não, esse verso coloca esta ideia no chão, porque ela diz que toda, de Gênesis até o livro do
Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Muito bem, na parte do sábado à tarde, a Bíblia é uma longa história sobre Deus e seu povo. E é verdade, né? A gente começa desde Adão e Eva, passa ali pelo dilúvio, né? Depois nós temos ali Abraão, os seus filhos, temos Moisés, né? Toda aquela viagem, né? De 40 anos no deserto. Depois nós temos os juízes, os reis, os profetas, Daniel, enfim, é uma coisa maravilhosa, né? Depois o Novo Testamento, né? Começando ali com João Batista, abrindo o caminho para o Messias, chega o Messias e todo o ministério fantástico, né, de Jesus. Depois os discípulos, os apóstolos, termina com Apocalipse, toda uma longa história, né, de Deus com o seu povo, com os seus filhos. Algumas vezes isso é visto como uma história de amor que deu errado, ou pode ser visto como uma história de um pai e seus filhos rebeldes que eventualmente se veem. É verdade, né? As pessoas aí que quando veem a Bíblia Sagrada sem a profundidade que ela merece ser estudada, chegam a essas conclusões. Mas qual que é a tua conclusão, né? Qual seria a conclusão da lição da Escola Sabatina, né, dessa semana? É o que nós vamos ver aí durante, né, esses próximos minutos. Vamos à parte aí de domingo, tá? Eu gostaria que você aí abrisse já a sua liçãozinha da Escola Sabatina, né? Nós temos aí então o subtítulo A Imagem de Deus. A frase A Imagem de Deus tem cativado intérpretes da Bíblia por séculos. Qual é a imagem no qual foram criados os primeiros humanos? E é verdade, né? Como as pessoas, elas tomam tempo para tentar entender, né, qual era realmente a fisionomia de Adão e Eva, já que foram criados, né, à imagem de Deus. Mas, amados irmãos, o que mais me chama assim a atenção e o que mais me impressiona dessa questão de imagem é a forma como amamos o nosso Deus e amamos o nosso próximo. Aí está a imagem de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós estamos preocupados com uma forma, né, humana ser semelhante à forma divina. Não. O texto bíblico aqui, né, ele está preocupado em mostrar a imagem de Deus no homem. Qual era a imagem de Deus no homem antes do pecado, né? A imagem que havia era de um homem e de uma mulher, né, que estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham uma áurea celestial que os envolvia. Após o pecado, a imagem de Deus, né, ficou deturpada. E quanto mais avançou o pecado, os séculos se passaram, mais a imagem de Deus, né, se deturpou, a ponto de Jesus ter que vir à terra para desmascarar a Satanás, porque a imagem de Deus estava, como eu estou insistindo, deturpada. E Jesus então veio, né, mostrar qual era a verdadeira imagem de Deus, né? Muito bem, aí na parte de segunda-feira, nós encontramos aí o subtítulo, né? Jesus como mestre. Então a Bíblia usa muitos termos, né, para descrever Jesus. Ele é o quê? O Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, o Salvador, o Redentor, o Senhor, o Cordeiro de Deus, para mencionar o quê? Alguns poucos, porque existem muito mais, se referindo, né, ao Messias. E sabe, amados irmãos, lá em Isaías, capítulo 11, né, a partir do verso 1, nós encontramos, né, esse retrato do Messias, né, que trouxe conselho para nós, sabedoria,
entendimento. E sabe, amados irmãos, Nicodemos, ele chamou Jesus de Rabi, embora Jesus não fosse Rabi por grau de instrução, né? Mas ele foi o mestre dos mestres. Mas a forma como Jesus se achegava às pessoas, a forma como ele explanava as bênçãos do reino da graça, né? Do reino dos céus que estava para vir, e isso fazia com que o coração dos ouvintes ficasse maravilhado. Jamais eles tinham ouvido e visto alguém com tamanha sabedoria, né? A forma como Jesus, né, falava ao coração das pessoas, isso realmente impressionava o coração dos ouvintes. Eu fico pensando, amados irmãos, se nós tivéssemos tido, né, a oportunidade de pelo menos ouvir um sermão, um ensinamento de Jesus, com certeza nós ficaríamos extasiados, né, de emoção ao ouvir alguém com tamanha facilidade de entrar no coração das pessoas. E ele entrava, amados irmãos, no coração das pessoas com paixão, com amor, com afeto, e modificava a vida dessas pessoas. Jesus era um mestre dos mestres, né? Na parte aí de terça-feira, nós encontramos então esse subtítulo, né? Moisés e os profetas. E interessante, amados irmãos, de que Moisés, ao escrever ali, né, o Torá, e Torá quer dizer ensino, ele colocou então os ensinamentos que Deus, né, em sua infinita bondade, começou a transmitir para a raça humana. Porque até aquele momento, a mensagem, né, a transmissão da mensagem da palavra de Deus era feita de uma forma oral, de pai para filho, de filho para neto, bisneto, e aí vai. Mas agora, Deus pede para que Moisés escreva isso num livro. E, amados irmãos, que transformação, né, começou a ser vista no povo de Deus. Eles tinham agora a mensagem. Quando a gente vai, por exemplo, lá no livro dos Reis e Crônicas, a gente encontra, infelizmente, né, que eles tinham perdido o livro da lei. E agora alguém acha e começa a ler. O rei rasga suas vestes e pede para que o povo atenda, né, à mensagem do Senhor, porque há uma transformação na vida das pessoas, daqueles que leem, né, e entendem e guardam as palavras do Senhor. O próprio livro do Apocalipse nos diz, né, que bem-aventurado aquele que lê, né, aquele que ouve as profecias, né, é uma pessoa feliz. E sabe, queridos irmãos, no mundo de tanta injustiça e falta de esperança, somente a palavra de Deus para trazer esperança à vida das pessoas, né? Também nos diz lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, verso 14 e 17, que foi aí uma parte, né, do texto para memorizar, né, o verso para memorizar. Então nos diz que toda a escritura é o quê? Ela é inspirada por Deus, né? E ele é útil para ensinar, para reprovar, para corrigir, para nos treinar na justiça, né? E a pessoa, né, dedica então a Deus toda a sua vida, toda a sua existência, porque ela sabe que através da palavra de Deus a sua vida poderá ser modificada. E isso, amados irmãos, provém do estudo e da leitura da palavra de Deus, né? E aqui, na parte de terça-feira, ainda diz, né, que os evangelhos estão repletos, né, de materiais pretendidos pelos propósitos educacionais. As cartas de Paulo começam com uma forte proclamação do evangelho, mas termina com material educacional
com lições práticas, né, sobre a vida diária para os cristãos. Eu gostei dessa parte final, né, que diz que a Bíblia ela tem o que? Lições práticas para a vida diária dos cristãos. Então, como é que eu vou me portar diante do mundo? Como é que eu vou viver uma vida diferenciada, né, das pessoas que vivem no mundo? Quando eu leio a Bíblia, quando eu coloco o texto bíblico e os seus ensinamentos em prática na minha vida, então eu realmente serei uma luz brilhando nesse mundo escuro. E sabe, amados irmãos, coisa triste é você estar vagando em escuridão, em trevas, mas há alegria quando você acha ali uma lanterna, né? uma vela na qual você pode iluminar aquele local escuro. Então a nossa vida cristã é a mesma coisa. Através da palavra de Deus, e segundo o salmista, ela é uma lâmpada para os nossos pés, nós poderemos iluminar o mundo escuro em que nós estamos vivendo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha isso em mente. Seja estudante apaixonado das Sagradas Escrituras. Né? Muito bem, a parte aí agora de quarta-feira, né? Homens e mulheres sábios. Né? Interessante, amados irmãos, que aqui a liçãozinha, né, nos diz que as palavras, né, da escola, do estudo, da educação, são claramente entendidos em nosso tempo, mas não era comum, né, na Bíblia. E existe uma palavra, né, sabedoria, que era muito comum. E o Velho Testamento ele menciona, né, vários homens e mulheres que eram sábios. Mas desses aí, né, que a Bíblia dizia que eram homens sábios, o mais espetacular, o mais famoso, né, foi o rei Salomão. E como é que ele adquiriu esse conhecimento todo, essa sabedoria? Né? Claro, ele estudou. Né? Não pense que a gente acaba sabendo das coisas por uma questão de osmose, né? Então a gente tem um livro, né? Eu vou pegar esse livro e vou tocar aqui na minha cabeça, que aí por osmose o que tem nesse livro aí vai passar para a minha cabeça. Não é assim que funcionam as coisas, né? Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos procurar, nós precisamos pesquisar, né? E hoje há essa preocupação muito grande aí dos professores, né, na questão dos seus alunos, porque existe muito aquele Ctrl+C e Ctrl+V, né? A gente vai lá na Wikipedia, a gente vai lá no Google e muitas vezes a gente não faz nem pesquisa, né? Só faz uma cola, né? Copia dali, cola no outro lugar. E o conhecimento? Como é que nós vamos fazer? Né? Eu lembro que na minha época não tinha muito também, né? E apesar eu não sou muito velho assim não, viu, irmãos? Eu tenho 55 anos. Mas na minha época a gente tinha até dificuldades com essa questão de calculadora. Mas eu lembro que no ensino médio, isso aí na década de 80, havia muita calculadora e era fácil de adquirir uma calculadora. Mas eu lembro que os professores da matéria de matemática, de física, nos proibiam de usar a tal da calculadora para que a gente aprendesse, né? Hoje, muitas vezes eu vou aí a algum estabelecimento, né, e vou comprar alguma coisa e de cabeça eu já faço a conta. Mas as pessoas que estão ali, né, eles pegam ali a calculadora para calcular ainda, né? Uma muleta, né? Uma muleta. A pessoa parece que não raciocina mais. Então é muito importante que a gente tenha no nosso coração o desejo de aprender e aprender muito mais. E, amados, não existe idade. Não existe idade. A minha cunhada, Suzy, ela se formou na Faculdade de Direito, lá em São Paulo, na FMU, com mais de 50 anos. Com mais de 50 anos. Né?
ela aproveitou a oportunidade que ela teve, né? Criou as duas filhas, agora estava aí com o marido sozinho, o marido é engenheiro e muitas vezes ele não estava em São Paulo, estava trabalhando em outro lugar do país, então ela aproveitou para estudar e ela se formou, né? Com mais de 50 anos. Então, amados irmãos, não existe idade para a gente ir atrás dos estudos, de procurar mais conhecimento, né? Então, muitas vezes as pessoas têm oportunidades e elas jogam fora essas oportunidades. Então, você que está me ouvindo, que muitas vezes está meio desanimado com os estudos, por favor, continue a ir para a escola, para a faculdade, né? Continue a fazer cursos aí, existem hoje milhares e milhares de cursos, né? Tem esse EAD, que é a distância, né? Os nossos colégios, internatos têm feito aí muitos EADs, aproveite essa oportunidade, né? E se aprofunde. Outra coisa importante, leia e leia muito. Quantas vezes nós temos, né? Desculpem o termo, preguiça de ler. Nós precisamos ler, né? Quanto mais você ler, né? Mais você vai ter o teu vocabulário acrescido. Então é muito importante. Agora voltando aí à nossa lição, tudo isso eu disse aí de Salomão, né? Mas a gente sabe que além de Salomão buscar o conhecimento, ele humildemente pediu a Deus sabedoria para, né, poder lidar com o seu povo, né, o povo de Israel. Como é que eu vou fazer? Porque ele via, né, ele conheceu o pai Davi, como é que Davi cuidava do seu povo, né? E Davi era um homem muito sábio e ele ficava ali com aquele temor: meu Deus, o meu pai fazia assim e agora eu sou o rei, como é que eu vou fazer? Então ele pede humildemente a Deus uma bênção de sabedoria. E Deus deu a bênção, né? Deus deu a bênção. Ele se tornou o homem mais sábio que esse mundo já conheceu, né? E aí a lição nos fala que os livros de Provérbios e Eclesiastes contêm muitos ensinamentos sábios em vários assuntos atribuídos a Salomão, bem como a outros mestres sábios dos tempos antigos. Olha, quando você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, amados irmãos, tem tanta coisa ali fantástica que a gente fica lendo aquilo ali e não quer parar de ler. Tamanha a sabedoria na escritura, né, daquilo que estão exarados nesses dois livros, né? Pode também falar de Cantares de Salomão, e assim por diante, mas esses dois livros, Provérbios e Eclesiastes, têm uma sabedoria, amados irmãos, maravilhosa, né, provinda, logicamente, né, de Deus, né? Deus colocou na mente de Salomão a sabedoria. E a Bíblia nos diz que ele não tinha nenhuma dificuldade para resolver questões e problemas, né, e enigmas e assim por diante. Tal era a capacidade intelectual de Salomão. Então, finalizando essa partezinha, né, você e eu podemos ter a nossa capacidade intelectual aumentada se nós buscarmos isso. Então, não fique parado, né? Continue buscando sabedoria, porque Deus, com certeza, né, vai trazer isso para a nossa vida. Então, nunca é tarde para a gente buscar, né, conhecimento, né? Eu poderia mencionar aí os meus irmãos, né, fazendo aí as suas especializações, o meu cunhado, Júnior também, que fez aí a sua faculdade de fisioterapia tardiamente, né? Mas ele não desanimou, né? Vou continuar estudando. Enfim, todos esses, né, meus conhecidos que fizeram ou aproveitaram as oportunidades, que Deus continue abençoando vocês, porque vocês realmente são uma inspiração para as pessoas, né? Muito bem, na parte de quinta-feira, a educação na igreja primitiva. Interessante, amados irmãos, como deveria ser, né, a nossa igreja lá no início, né, quando começou.
Interessante aqui que Paulo, ele nos diz aí em 1 Coríntios, capítulo 2, ainda numa das perguntas, né, de quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 em diante, eu achei interessante que ele diz aqui, olha, no verso 4 desse capítulo 2, né, verso 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Porque Paulo, amados irmãos, ele tinha sido, né, como eu posso dizer, agraciado, né, com uma educação muito primorosa. Ele era um doutor da lei, falava muito bem, um orador eloquente, né? Tinha muita facilidade com as palavras, com as oratórias. Mas aqui ele está trazendo uma coisa muito importante. Principalmente você que prega a palavra de Deus. E muitas vezes você se acha assim, né? O tal. Eu sei falar muito bem, eu sei convencer muito bem, né? Eu sei usar muito bem as palavras, eu uso muito os sinônimos, eu tenho um preparo. Cuidado com isso, irmãos. Aqui não estou dizendo que nós devemos pregar a palavra de Deus de uma forma despreparada. Não. Quanto mais você se preparar, melhor. Como é gostoso, né, aos ouvidos a gente ouvir uma pessoa que fala bem, não há dúvidas quanto a isso, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo uma coisa muito interessante, né? Aqui no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se havia realmente manifestação de poder ali, não era por causa da oratória refinada, né, do apóstolo Paulo. Ele tinha, mas aqui ele está salientando a presença do Espírito Santo que fazia realmente a diferença. E sabe, o Espírito Santo pode usar doutos como analfabetos. E quando o Espírito Santo, né, permeia a vida, a mente dessas pessoas, ela usa poderosamente essas pessoas. E aí no verso 5 nos diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que verso fantástico! A nossa sabedoria não se deve apoiar no braço humano, na sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? E aí também, na parte de quinta-feira, os mais notáveis princípios de educação nas Escrituras emergem de Jesus como mestre dos mestres. Que texto fantástico! O que diz aí? Que os mais notáveis princípios de educação encontrados nas Escrituras emergem de Jesus como o quê? Como mestre dos mestres. E aí continua, né? Eles tinham estado com ele por 3 anos e meio, o mesmo período que temos hoje no ensino médio, né? Eu lembro quando eu fiz o meu ensino médio, né? Quanta coisa eu acabei aprendendo, né, no ensino médio. Foram anos assim maravilhosos na minha vida acadêmica, né, na minha vida estudantil. Foi muito importante ter feito. Mas eu fiquei, né, como diz aí a lição, fazendo um paralelo, né? Eu aprendi bastante coisas que a gente usa, né, no dia a dia, e algumas que a gente nem usa, né, no dia a dia. Mas os discípulos e aqueles que seguiram a Jesus por 3 anos e meio, ou seja, aí, um período, né, de um ensino médio, o que eles aprenderam do mestre dos mestres deve ter sido algo incomensurável.
Eu queria ter tido o privilégio, né, de viver naqueles dias de Jesus e ser um dos discípulos de Jesus. Porque com certeza eu teria aprendido muita coisa maravilhosa que Jesus deixou através dos seus ensinamentos, das suas pregações, das suas curas. Foi algo, amados irmãos, que ninguém neste mundo conseguiu fazer, a não ser o mestre dos mestres. Né? E na parte, então, sexta-feira, finalizando essa lição maravilhosa, né? A razão pela qual os cristãos estão sempre aprendendo não é apenas a curiosidade intelectual ou uma ânsia de iluminar o conhecimento, mas sim que a vida cristã e a fé permeiam todos os cantos da vida diária. Há muito que aprender. E é verdade, amados irmãos. É tão interessante que todo ano, praticamente, né, a gente faz aí o ano bíblico. Todo ano. Mas todo ano você acaba encontrando verdades e mais verdades bíblicas que talvez você e eu não conhecíamos. E que agora, né, através de uma nova leitura, a gente conhece. Então, amados irmãos, a Bíblia realmente é um livro diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele foi inspirado por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia na linguagem humana, mas eles foram inspirados por Deus. E aí está a diferença. Interessante que a senhora White deve ter sido ter tido inspiração para escrever o livro Educação ao ler as páginas sagradas, né, onde mostrava ali o tratamento de Jesus com as pessoas. Ela deve ter tirado muita coisa dali também, né, porque Jesus era um educador, né, mestre dos mestres. Jamais alguém foi como Jesus. Ele foi o mestre dos mestres. Então, como a lição aqui de sexta nos diz, há muito que aprender. Nós temos muito para aprender. Muito. Muitas vezes a gente ouve sermões, né? Por exemplo, sermão do filho pródigo. Vamos imaginar. Quantas vezes você já ouviu o sermão do filho pródigo? E quantas vezes você já ouviu o sermão do filho pródigo com aplicações diferentes? Não é maravilhoso? Então, queridos, nós temos muito para aprender. Muito. E eu faço um desafio para você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, né, nessa manhã de sábado, né, nós temos muito para aprender da Bíblia Sagrada. E eu desafio a você, e esse desafio também é para mim, que a gente continue estudando as Sagradas Escrituras. E uma coisa muito importante, irmãos, a lição da escola sabatina que você tem aí, né? Você tem aí a lição da escola sabatina, ela é um instrumento maravilhoso para você ir à Bíblia. Por isso que eu insisto, né, todo final de escola sabatina, para que depois do teu CRM, a gente vai falar sobre isso aí, né? Que você comece a estudar a lição da semana o quê? Da semana seguinte. Faça isso, pegue a sua lição, estude. Porque a lição, ela está linkada com a Bíblia Sagrada. Faça isso. E eu tenho plena certeza que o teu conhecimento bíblico vai crescer abundantemente. Que Deus possa te abençoar e agradecemos a Deus pela lição maravilhosa que Ele nos concedeu durante esta semana. Então vamos encerrar o nosso programa da Escola Sabatina cantando um hino maravilhoso, conhecido no mundo evangélico, o hino de número 274 do nosso inário adventista, Firme nas Promessas.
Amém. Que eu e você continuemos firmes, né, nas promessas de Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina deste sábado. Muito obrigado pelas músicas, muito obrigado pelo informativo mundial das missões, muito obrigado a Deus pela recapitulação da lição. Que o Senhor conceda para nós um sábado muito abençoado, como está sendo até o presente momento. Que possamos, ó Deus, ter a Tua presença nesse dia sagrado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Infelizmente, né? Chegamos aí ao final do programa. A Escola Sabatina foi muito gostoso hoje, né? A lição estava maravilhosa. Sábado à tarde aí, amados irmãos, aí ó, a lição número 9, né? A igreja e a educação, né? Vamos pegar a nossa lição esse sábado à tarde, né? E já começar a estudar, né? Sublinhar a nossa lição, buscar os textos bíblicos que ali estão. Mas antes, né? Faça o teu CRM, né? Está sendo enviado sempre aí na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, os links para que você possa preencher o CRM, né? Você, como eu sempre digo, não perde mais de 30 segundos, 1 minuto para preencher, né? Então, que Deus possa te abençoar. Desejo a você um sábado muito, mas muito abençoado, que você tenha a felicidade de estar aí com a sua família. E se Deus nos der a oportunidade, no sábado que vem, né? Nós vamos estar juntos novamente. Fique com Deus e até o próximo sábado.